o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que nós vamos fazer a oração. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Então sejam todos bem-vindos, e você do canal Peirson Kleber também seja bem-vindo. Que Deus continue te abençoando também. Abra sua Bíblia, receba as bênçãos da palavra do Senhor. Aqui nossas Bíblias já estão abertas, tá? Amém? Amém. Então nós vamos orar. Jeremias, capítulo 29. Depois eu digo o versículo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra está aberta, pedimos ao Senhor que abra também os nossos corações, para aprender mais a sua palavra e pôr em prática, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. O versículo 11 diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então Deus diz: eu é que sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Agora nós vamos lá no livro de Juízes. Juízes, o capítulo 6. Juízes, o capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ver aqui 3 tipos de pessoas que Deus não quer na obra. 3 qualidades de pessoas que Deus não quer na obra, porque atrapalha. Primeiramente, nós vamos aqui no verso 1, no verso 11. Juízes 6, começando no verso 11. Gideão, o chamado de Gideão, né? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Observe que Gideão estava malhando trigo aonde? Vocês observaram a leitura? Aonde Gideão estava malhando trigo? No lagar. O lagar é local de malhar trigo? Não. O lagar era local de pisar uvas. Ele estava comendo, ele estava ali no local escondido, malhando trigo, para esconder o trigo, porque eles tinham um grande problema. Aqui no verso 12, já eu mostro o problema que eles tinham. O verso 12 diz, isso mesmo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha, ele tinha um grande problema. Ele estava malhando trigo no lagar para salvar o trigo, porque ele tinha um grande problema. Qual era o grande problema dele? No capítulo 7 de Juízes, já a gente volta para o capítulo 6. No capítulo 7, aqui no verso 11, não é o verso 11. Verso 12 do capítulo 7. O problema de Gideão,
Olha o problema dele. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar. Esse era só o probleminha dele, do Gideão. O povo que estavam ali, que ele estava malhando trigo no lagar, porque os midianitas, os amalequitas, quando vinham, levavam tudo. Eles só tinham o direito de plantar, colher e pronto. Os amalequitas, os midianitas vinham e levavam tudo, e eles eram numerosos como gafanhotos. Vocês já viram uma nuvem de gafanhotos? Pois é. E os camelos eram como a areia na praia. Digamos, aquele monte de camelo com a areia da praia chegava e comia todo o pasto. Ali o que eles tinham a gente cuidado ali para os animais deles. Esse era o problema deles. Deus exaltou o problema. Olha o que Deus disse para ele aí no capítulo 6, o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor não chegou e disse assim: olha, tu tem um grande problema. O Senhor não está aí para os teus problemas. O Senhor não está nem aí para os meus problemas. Ele está aí para nós. Porque Ele tem a solução dos problemas. Ele não está aí para o problema. Ele quer animar a gente, deixar a gente com autoestima. Ele se importa com você. Os problemas Ele resolve. Mas Ele se importa com a sua saúde mental, espiritual. Por isso que Ele diz: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Ele não diz: tu tem um grande problema, não é nada para o Senhor. Aí dando continuidade aqui, respondeu-lhe Gideão, verso 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele começou a se maldizer para o Senhor. E às vezes nós estamos assim. O Senhor está dizendo: olha, tu é uma pessoa valente, vai na tua força. E a gente está só: pois é, mas eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo outro. A gente se lamenta logo. Tem pessoas que não dão gosto, nem a gente chega perto. Tem pessoas que eu não gosto nem de chegar perto. Porque na hora que chega perto, a pessoa adoece a gente logo. É tanto problema que a pessoa adoece o outro. Pois é, não, mas eu estou assim. Olha, mas eu estou desse jeito. Quando eu estou assim, você sai doente. Com o problema da outra pessoa. Tem pessoas que adoecem a gente, é sério. A mesma coisa, às vezes você já pegou na mão de uma pessoa, se pegasse na mão de uma pessoa que tem uma mãozona quente, a gente passa até mal. Eu não acreditava que uma mão podia queimar uma planta, matar uma planta. Mas mata. Mata. Nós temos no nosso corpo energia estática. Eu tive que fazer aula de computação, na manutenção do computador, para aprender isso aí. Nós temos, e eu não sei, a gente está lá de computador, mas eu fiz o curso. Mas aí eu aprendi isso no curso que eu paguei. Nós temos energias no nosso corpo que, se você abrir ali o computador, você levar a mão diretamente, sem descarregar energia, você queima a placa do computador. Você tem que pegar em algo de ferro, aqui
para descarregar a energia. Descarregou a energia, você pode pegar lá, aí você não queima. Mas pega a mão diretamente, assim, ó, com toda a energia na placa do computador que você queima. Então, assim, a planta também, a planta é viva. Quando você leva a mão aqui, ela sente a sua energia. Se você estiver muito carregado, você mata a planta. Basta tirar o fruto, você mata a planta. Sim, minha irmã? Sim. Não, deixa eu falar primeiro. Você? A mamãe falava assim, já morreu, né? Sim. Minha filha, cuidado com o olho, porque o olho mata mais do que a mão. Quando a pessoa olha uma punheteira e pega, já era. Né? Então o olho mata mais a pessoa do que a própria mãe, porque mata a árvore, né? Qualquer coisa ele destrói. Isso. Meu irmão, a minha avó também, ela era viva, agora também já faleceu. Mas ela sempre dizia assim, que a mão da gente tem mão que dá de plantar e de folhar também, né? Sim. Mas tem mão das pessoas que também não dá. Ela tinha mão que só para plantar e depois colher, né? Sim. Aí sempre vinha uma pessoa assim em casa, ela dizia assim, que lá em casa tinha um pé de pimenta. Aí ela dizia assim, o pessoal dizia assim, eu posso pegar pimenta? Ela dizia assim, pega. Aí ela já cansada de todo dia pegar para dar pro pessoal, né? Ela pega lá. Aí ele entrou para pegar no coroco e o pé já não estava mais, já tinha morrido. Sim, é verdade. A planta, ela sente. Ela sente quando a mão, a pessoa está carregada de energia, ela sente. A gente sente. Tem pessoas que quando você pega assim na mão, aquela mãozona quente, você volta a passar mal. Tem pessoas que eu não gosto de pegar na mão, não. Eu pego mesmo, mas eu não posso, porque é uma mão quente, é uma mão, sei lá. Já eu conheço um que a mão é gelada toda hora, independente do horário, a mão é gelada, parece que você é uma geladeira. Toda vez que pega na sua mão é gelada. Então, queridos, aqui tem pessoas que é só na maldizência. Ah, pois é, não. Eu convivo com pessoas que já acordam já maldizendo. Pois é que eu não dormi bem, pois é que assim, pois é que já me adoece logo, já saio de casa logo, já com tudo, já para poder fazer meu serviço, me sentir feliz ali, porque eu não gosto de reclamação. Eu não gosto de reclamação. A pessoa me adoece na reclamação. Então Deus falou, tu é um homem valente. Aí Gideão começou a dizer, Senhor, mas e o que é feito das maravilhas do Senhor, do que foi dito, nossos pais falaram das maravilhas que o Senhor fez. Aí aqui no verso 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor, olha, às vezes nós temos tanta força dentro de nós, sucumbida, que a gente não sabe que tem. Nós temos potencial e a gente não sabe que tem. Então Deus disse para Gideão, olha, tu tem força, vai. Deus conhecia o Gideão, vai na tua força, tu é um homem valente, tu tem força para vencer esse obstáculo. Aí olha o que ele começou aqui, no verso 15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor já disse, eu que estou te enviando, vai. Aí ele começou, não, eu sou mais pobre, eu sou mais... Deus sabia da força que ele tinha. Ele tinha força. Era só erguer a cabeça. Tem gente que já anda cabeça baixa, já nem olha para cima. Eu ando assim, olhando para o chão para achar a nota de 100, 50. Eu já achei, olhando para o chão. Tem gente que passa por cima do dinheiro e não acha, né? Eu olho aqui para cima, mas olho para baixo também. Eu já achei 50, já achei 100, já achei 20, 10. Assim, tem que estar esperto, tem que estar atento. Então Deus disse assim, olha, não, vai lá na tua força e vence lá os midianitas. E ele, mas Senhor, com que eu vou livrar vou livrar Israel? Sou o mais pobre, sou o menor na casa de meu pai. Olha o que ele tinha
E olha o que Deus disse para ele, aqui no capítulo 7. Então Jerubaal, no verso 1, Jerubaal, que é Gibeão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte do vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Ele não disse que era pouco que ele tinha. O Senhor disse: é muito que tu tens. O que tu tens é muito que tu tens. Olha o que o Senhor tirou desse pouquinho que ele disse que tinha. Aqui no verso 3, diz assim: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ele disse: não, ó Senhor, eu sou mais pobre, eu sou o coitado, em outras palavras, eu sou o coitado, como é que eu vou livrar o povo? Olha, os midianitas são como gafanhotos. Ele não olhou para o Senhor, ele olhou para o problema. E aí o Senhor disse assim: olha, apregou aos ouvidos do povo, quem for tímido e medroso, vá para casa. Observe, tímido e medroso. Esses dois grupos de pessoas Deus não quer na obra. É para vir tímido e medroso, mas não é para permanecer. Então, tímidos e medrosos. Quem for tímidos e medrosos para casa? 22.000. É pouco? 22.000. Ficaram 10.000. Ok, mas ainda tinha muita gente. Do povo que ele disse que tinha, foi tirado 22.000. E dando continuidade aqui, no verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali todos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a mão, com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber água. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Observem, qual era o outro grupo de pessoas? Os dois grupos de pessoas, tímidos e medrosos. 22.000 pessoas foram para casa. E os outros, 970. 970? Não. 9.700. Tinha 10.000, 9.700 foram os que se abaixaram e lamberam a água como um cão. Quem era esse grupo? Você não consegue identificar?
Os outros, os 300, pegaram a água aqui, olha, assim, ó, beberam a água aqui, ó, olhando, lá vem o perigo. E os outros fizeram isso, ó. Quem é nesse grupo? Os desatentos, tímidos e medrosos, 22 mil foram para casa. Os desatentos, 9.700 pessoas foram para casa. Desatento. Baixou a cabeça para beber, a arma já está na cabeça, já foi. Levou a mão aqui, ó, a boca, quando ele chega, aparece lá, ele já está atento, já vê. Tímidos e medrosos para casa, desatentos também para casa. Atrapalha na obra. Lá em São Paulo tinha um moço, ele era da, como que é aqui a Rotan, né? O nome do, acho que é o Raio, é algo do tipo. Ele, toda vez que ele ligava, ele ia chegando em casa, ele ligava para a esposa, para abrir o portão. Ela abriu o portão e ele entrava direto. Só que teve um dia que ele esqueceu de fazer isso. Quando ele chegou e tinha o inimigo esperando ele, estava esperando uma falha, sempre observando. Ele chegava, ele estava atento, ligava, a esposa já abria, entrava direto, a porta já fechada. E o inimigo observando. E nesse dia que ele esqueceu, quando ele fez isso aqui, ó, a arma já estava na cabeça. Ele levou um tiro na cabeça e morreu tentando puxar a arma, mas já era. Um momentinho que ele ficou desatento, levou um tiro na cabeça, perdeu a vida. Então foi isso que aconteceu quando Deus disse assim: ó, os que beberem a água como um cão, separa eles. Eles são desatentos. Baixou a cabeça, o inimigo pega eles. É mais ou menos assim. O tanto de homens que tinham ali, se render um, já foi. O carro forte desse aí, o carro forte, tem salve do motorista, digamos que tenha 4 homens num carro forte. Eles têm que estarem atentos para não ser rendido um, porque se rendeu um, rendeu todos. Todos se entregam. Porque primeiramente a vida, depois os valores da vida. É assim, tá? Então tem que estar atento. O jovem lá em São Paulo baixou a cabeça por um momento. Desatento. O inimigo ele não brinca. O inimigo ele não está para brincadeira. Então Deus disse: olha, agora com esses 300 tu vai vencer. Para quem disse: ah, mas eu não tenho força, eu não consigo. Aí ele coloca Deus à prova. Aí lá Deus testifica que ele vai vencer. E aqui no verso 16, no capítulo 7, já estamos chegando na reta final do nosso estudo. O 16 diz: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros, vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Espera aí, ele não tinha forças. Olha como ele liderava. Ele não dizia: vocês vão. Ele disse: vocês olhem para mim. O que eu estiver fazendo, vocês também fazem. Ele não ficou, não tirou o corpo de manda e falou: vamos. Ele falou: eu sou o exemplo, olhem para mim. Aí entra Paulo na história: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele agora recobrou as forças. O autoestima estava lá embaixo e agora ele recobrou as forças e olha para mim e nós vamos vencer. Deus animou ele. Tu é valente, tu é forte, vai na tua força. E assim ele fez. Separou 3 grupos de 100. Colocou
Um do lado, outro do outro, outro do outro, e assim ele fez. Quando deu o sinal, todo mundo quebra os cântaros, toca trombetas e grita: espada por Deus e por Gideão. E assim fizeram. Olha o que aconteceu aqui no 22, verso 22. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram convocados a perseguir os midianitas. Eles só tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, gritaram e ficaram parados. E eles, que eram como gafanhotos, eles mesmos começaram a se matar uns dos outros. E fugiram só por causa do barulho. Só isso. Somente isso. Por causa do barulho, Deus fez com que aqueles homens ficassem tremendo de medo, a ponto deles se matarem. Então Deus diz: eu sou contigo, a vitória sou eu que vou te dar. Irmão, eu sério, eu estou falando sério. Eu tenho agora mais uma dupla. Esse já foi, já doutrinado por mim também, para estudo. Esse, se estiver chovendo, caindo, toró, ele chega lá em casa. Ele chega lá em casa para a gente ver estudo. Sabe por quê? Porque eu fiz aqui como ele, ó, olhe para mim. Eu ia lá para o Caraparu, dar um estudo lá no Caraparu. O tempo estava daquele jeito para toró. Eu pegava a bicicleta e eu falava: mano, é Deus que está me mandando eu ir, eu vou. E eu ia. Lá vem chuva. Deus já tinha provido. A chuva chegava onde tinha um local para passar chuva. E eu passava chuva. Às vezes quando eu chegava lá eu estava molhado, mas eu ia. Foi Deus que mandou. E a mulher, ela tinha me desafiado. Quem ia convencer o outro? Deus não era que me convencia, mas o Espírito Santo convence. E foi ela que se batizou. Ela se batizou. Hoje ela já dorme. O esposo dela também, eu fiquei até surpreso do esposo dela já estava dormindo quando eu não sabia. O esposo dela também ouviu com a gente, depois ouviu mais mensagem também se batizou. Depois se afastaram, mas eu creio que o Espírito Santo fez a minha obra. Meu querido, quando Deus disse: vai na tua força, eu vou. Eu não gosto de estar com uma pessoa para ir, digamos, eu sair para a missão, a pessoa diz: olha, vai chover. Às vezes é só uma nuvenzinha. Eu sou meio daquele jeito. É por isso que às vezes eu sou missionário solitário. É sério. Porque ninguém tira minhas forças. Quando você vai fazer uma coisa, se tiver alguém assim: não, mas não vai dar certo. Já foi. Às vezes derruba você ali. Mas quando você se ergue, você diz: eu vou. Pronto, já foi. Faça igualmente aqueles cavalos duros de rédea. O cavalo duro de rédea, quando você puxa a rédea, ele encosta a cabeça aqui, ó. Quem é que para mais ele? Não para. Vai embora. Já foi. E alguém tentando tirar as forças, a cabeça dele já é encostada no peito, mas ele não para. Não para. Os problemas da gente podem estar aqui, ó. Deus está dizendo: vai que eu sou contigo. Vai que eu sou contigo. Não olha para o teu problema. Vai que eu sou contigo. Amém. Quando Deus curou, já vai dar 9 horas, falta 5 para as 9. Quando Deus curou Elias, que estava meio que depressivo, eu não vou dizer depressivo, mas meio que depressivo, Deus curou ele e falou: olha, ele foi para a caverna dele, Deus disse: olha, o que tu está fazendo aí, Elias? Ah, não, pois
sozinho. Deus alimentou ele e falou: não, o que tu está fazendo aí, Elias? Deus pegou e mandou ele: ó, vai para o deserto. Porque deserto é lugar de provação. Ele já estava fortalecido? E às vezes nós estamos fortalecidos, nós conhecemos a Bíblia de cor e salteado. E cadê os frutos? Não tem fruto, estamos mortos. Mas a gente não já conhece? Nós estamos mortos. E muitos vão morrer tendo o conhecimento dele. Eu espero não ser esse. Eu espero não ser esse. Eu já peço oração por mim. Eu espero não ser esse. O conhecimento bíblico que eu tenho, vendo as pessoas perecendo, dizer assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A nossa questão é: nós não temos tempo. A gente adoece, vai para o hospital, passa uma semana, a gente vai descobrir que teve tanto tempo lá. Mas a gente diz: eu não tenho tempo. Eu achava que eu não tinha tempo. Hoje, toda manhã, praticamente, salvo alguns imprevistos, eu tenho tempo. Vou para trás, saio, vou levar mensagem. Aí à noite eu saio para dar um estudo. Eu achava que eu não tinha tempo, hoje eu descobri: eu tenho tempo. O tempo quem faz é a gente. E Deus diz: eu estou contigo. Vamos cantar agora um louvor? Medite na letra desse louvor. Quando tudo parecer não ter sentido, quando a estrada parecer não ter saída, se volta para mim, pois sou contigo. Eu te ajudo a carregar o meu passareis por aflições, sereis odiados por causa do meu nome, mas tende de bom ânimo, pois eu venci. Em mim sois mais que vencedores. Não temas, pois sou contigo. Não temas, pois sou teu Deus. Eu te ajudo a carregar o meu cruz. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que habita no mais altos céus. Senhor, tem 3 tipos de pessoas que você não gosta da sua obra, porque atrapalham: tímidos, medrosos e desatentos. Nos ajuda, Senhor, a termos intrepidez, pois o Espírito que está em nós, se é que está em nós, não é espírito de covardia. Que o teu Santo Espírito, se ainda não habita em nós, mas que venha habitar em nós. Amém. Nós te colocamos, Senhor, permanecido do teu Santo Espírito, assim como foi na Pentecostes. Hoje, faz com que o teu Santo Espírito desça sobre nós e que nós saiamos daqui com coragem, com intrepidez para falar da tua palavra. Amém. Independente do que venha a acontecer, mas que nós tenhamos essa coragem. Entregamos em suas mãos as nossas vidas, os nossos problemas, que se dane. Nós temos um grande Deus que tudo pode, que diz: vai na tua força, homem valente, não exalta problema. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, porém remidos pelo seu santo sangue,
em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém. Tenhamos todos o restante de noite maravilhosa na presença de Deus. Amém. Terminando no tempo certo. Tempo 9 horas está bom demais. No horário que nós começamos. Então, queridos, fiquem na paz. Você do canal também, fique na paz. Vai na tua força. Tu és